Bem-vindos ao Café com a Sil. Hoje o nosso assunto vai ser exercício, o que não tem assunto melhor para um fisioterapeuta conversar do que falar sobre exercícios. E o mais legal é falar sobre exercício numa pesquisa brasileira. Parece ser o primeiro artigo, pesquisa questionando algo que nós usamos muito: a contração abdominal durante os exercícios. Este é um artigo de Lavras, no Brasil, de um grupo de pesquisadores que fizeram um trabalho com 152 pacientes elegíveis para avaliação, para essa análise, o que é um trabalho que a gente deve considerar, né? 152 pacientes é um N muito importante. E a pergunta que este grupo quis fazer é: durante Pilates em lombalgia crônica, é melhor contrair o abdômen, o core, ou manter ele relaxado? É uma pergunta maravilhosa, que a gente sempre tem vontade de saber, dificuldade às vezes de implementar, mas eu quero contextualizar, antes de comentar mais sobre o artigo, eu quero contextualizar o que é este core, quando é que surge isto. E eu até peguei aqui, o que eu guardo com muito carinho, a primeira vez que eu estudei estabilização central foi em 1998 com o professor David Magee. E ali ele introduziu para mim o fundamento, bom dia Zé, os fundamentos do que era a estabilização central, a importância dela, e isso modificou pensar assim. Bom dia, Maurinho. Ontem eu brinquei com o Mauro Matos, fisioterapeuta do Inter, que ele era o verdadeiro gigante da Beira-Rio, e é verdade, um fisioterapeuta que merece todo o nosso respeito, leva maravilhosamente bem a fisioterapia esportiva. Então, assim, num contexto importante na história da fisioterapia, na melhoria da fisioterapia, vocês não têm ideia do que é aprender sobre estabilização central. O Pilates, quando ele vem para o Brasil, em 1990, eu estava junto com a Cláudia Sestari nos Estados Unidos, e muitas coisas surgindo, e a gente foi apresentada ao Pilates. E ali a gente até falou assim: não sei se vai dar certo isso no Brasil. Olha que visão de mercado que eu tinha, né? Não sei se vai dar certo, ele é complicado, ele exige muito equipamento, tinha muito detalhe, mas ali a gente já ficou encantada com as possibilidades que o Pilates dava. 1990, estava chegando o Pilates no Brasil, começou lá na Bahia. Muito bem. Em 97, 98, o professor David Magee vem para o Brasil através de um grupo de Belo Horizonte e apresenta para nós a base da estabilização central. E ali ele esmiuça o que é estabilização central, qual é a importância dela, por que a gente tem que recrutar aquela musculatura. No que ele estava falando era transferência de força, aprender a fazer transferências de força, tá? E se utilizando desta parte do corpo,
A estabilização central, o core, significa contrair abdômen, assoalho pélvico e multífidos. Os oblíquos, transverso do abdômen, nasceu um músculo para nós, transverso do abdômen. Vá saber contrair essa musculatura. Era muito difícil, é muito difícil. Assim, aos poucos nós tocávamos, a gente toca aqui, ó, e pede para o paciente aprender a contrair o transverso do abdômen. Mas, água vai, vai andando, chegamos em 2026 e já necessita esse questionamento. Faz diferença, que essa é a questão do artigo, faz diferença contrair o abdômen, recrutar o core ou manter relaxado para dor lombar crônica? E foi isso que esses colegas lá de Lavras fizeram num artigo muito bem. Bom dia, Lise. A Lise será a próxima convidada do Café com a Sil. Na quarta-feira que vem a gente vai falar sobre acupuntura. Não percam, vai ser maravilhoso também. E o que é, então, ativar a contrair o abdômen? É dar uma ordem, né? Uma orientação. Ativa o transverso, engaja o core, contrai todo o abdômen, estabiliza a coluna, procura contrair o assoalho pélvico. Ordens. Direcionamento de contração muscular. É isso que é. Essa é a pergunta. Eu preciso ou não preciso enfatizar essa musculatura? Ou eu só deixo fluir o exercício? O desenho desse estudo que dá força aos resultados é um ensaio clínico randomizado, ou seja, alto nível de evidência. 152 pacientes, eles analisaram 530 pacientes, se não me engano, se eu não estou errando no número, mas é 500 e alguma coisa. Fizeram uma seleção que 152 pacientes, é um N importante, tá? Dividiram em 2 grupos. Todos eles com lombalgia crônica inespecífica, certo? Não, eles tinham lombalgia. Então, 152 pacientes com lombalgia foi analisado nesse estudo. Dividiram em 2 grupos. O grupo controle tinha a contração ativa do core, o brace abdominal, mais os músculos profundos, eram dito para eles para que eles deveriam contrair, e um grupo experimental, que é o abdômen relaxado, que o foco na fluidez do exercício, tá? E na respiração. Faz o exercício da maneira correta, ninguém aqui está dizendo que não foi corrigido, simplesmente não foi solicitado que tivesse a contração do abdominal ou do brace, né, do cinto estabilizador. Tanto o grupo controle quanto o grupo experimental, eles tiveram os mesmos exercícios. Eram os mesmos exercícios. O que vai diferenciar é a instrução motora, tá? Não o exercício. A frequência, 2 vezes por semana, 1 hora, por 12 semanas. Eles tiveram 24 sessões até esta avaliação. O ponto forte deste artigo, deste trabalho, é que a única variável que teve é a instrução motora. Como que tu tá instruindo o exercício? Não é a variação de exercício. Não está sendo questionado se o exercício tal funciona ou não. Apenas o comando verbal, certo? Os exercícios foram Spine Stretch, Spine Twist, 100,
One Leg Circle, Plank, Leg Pull Front, são nomes de exercícios do Pilates, tá? Swimming, o Rocking e o Swan. Depois eu vou colocar lá nos meus stories o artigo completo para que vocês possam ler. É um conjunto interessante de exercícios porque ele mistura mobilidade, controle, força, enfim. Os autores escolheram um grupo, todos provenientes de exercícios do Pilates, mas que poderia ser avaliado qualquer um das incapacidades. Estabilização global, extensores lombares, coordenação, respiração, enfim. Todos os exercícios, eles são clássicos do Pilates, mas são exercícios globais, certo? Não é de um método único. O estudo não está testando ativação profunda isolada. Ele está testando uma estratégia motora dentro do movimento funcional. Ele está sabendo se a estratégia que a gente usa é ok ou não. Muito bem. Por que essa pergunta ela é poderosa? Eu já continuo com a leitura da análise do artigo. Mas por que essa pergunta é poderosa? Toda pesquisa, ela é proveniente de uma dúvida, de um questionamento. Só existe ciência porque alguém duvidou. Ou seja, tu tá lá conversando, parará, papá, de repente surge uma dúvida e através desta tua dúvida vai haver a ciência. A ciência, ela é proveniente de uma dúvida. Este grupo resolveu duvidar, questionar algo concreto já num método, que é a base de todo o Pilates e de muita reabilitação, que é a contração abdominal. Não a contração abdominal natural, induzida pelo nosso comando verbal, certo? A importância disso tá porque questionar algo consolidado é de bastante coragem. É de bastante coragem. E a surpresa nos resultados é que ele não invalida, ele não está invalidando a contração abdominal. Ele está simplesmente dizendo, não é tão necessário como nós imaginávamos. Ah, sim, mas isso aí não tem tanta importância. Tem muita. Porque a partir de um resultado desses, eu começo a separar os pacientes de uma maneira muito mais clara no momento que eu trato. E vocês vão ver até o final, quando eu terminar a análise, e que a gente vai fazer a análise prática, aonde eu posso colocar isso na minha prática, como é importante um trabalho que nos mostre como nós devemos fazer dentro da nossa clínica. É por isso que a gente tem que estar de olho no que é proposto pela ciência, porque é a dúvida de um pesquisador, uma conversa talvez, houve uma dúvida, houve um questionamento, se teve a dúvida, nós podemos então aprofundar, e eles é o que eles fizeram, aprofundaram. Muito bem. A diferença real entre os grupos, o controle e o experimental. O grupo da contração, ele tinha uma ativação consciente do transverso, do multífidos, do assoalho pélvico.
ele tinha um feedback verbal contínuo e a ideia deste grupo era fazer a estabilidade ativa, consciente. Ou seja, eu dava o feedback, eles davam o feedback para o paciente na hora da execução. Contrai o abdômen, puxa o transverso, sente o assoalho pélvico. Esse que era o comando. O grupo relaxado ou grupo sem o comando não tinha uma instrução sobre a contração. O foco era na respiração, na fluidez do movimento, tá? E no movimento suave. Ou seja, o exercício não estava sendo executado à la louca. Não é assim, um grupo com um comando verbal muito sério e o outro faz como tu quer. Não. Era um grupo que eles faziam o exercício da maneira correta, a diferença estava no comando verbal. Isso muda completamente a carga cognitiva, a rigidez e o padrão motor. Aqui tem um ponto importante. Por isso que a gente fala assim, o mesmo exercício é diferente para cada uma pessoa, porque, por exemplo, rigidez. Será que eu consigo fazer o mesmo comando verbal para um jovem de 18 anos, altamente treinado, com um potencial cognitivo enorme, para uma pessoa 60 anos, com uma capacidade cognitiva de transmissão do comando verbal para o controle motor já diminuída, tá? Será que eu consigo fazer o mesmo comando verbal? Será que eu pressionando mais essa pessoa que não tem mais essa resposta motora do meu padrão de exigência, será que eu não travo mais o movimento dela? Este é um questionamento importante. Este é um questionamento importante. A carga cognitiva que tu vai dar para cada paciente, ela é muito diferente. E aí é muito interessante, né? Porque eu tenho que ter o mesmo cuidado. Eu, particularmente, acho que o exercício terapêutico ele tem que ser correto. Ele não pode ser feito de qualquer maneira. Essa é a minha opinião. Mas o exercício correto, ele precisa ser analisado para quem tu tá aplicando. Eu posso, aos 18 anos, num jovem com muita capacidade motora e bem treinado, eu posso exigir dele algo acima do esperado. Já alguém ali na casa dos 60, 70 anos, a espera de excelência, ela é modificada. E eu não quero dizer que aos 60 anos tu não tá fazendo excelência, mas tu tá fazendo excelência dentro da tua capacidade. E isso muda tudo no resultado. E é o que esse artigo traz. Então, os resultados. E tá aí a surpresa. Aí a surpresa. Em relação à dor de 0 a 10, foi inconclusivo. Relaxar ou contrair o core, chamar a atenção para o core em relação à dor foi inconclusivo. O que significa inconclusivo? Pode melhorar ou pode ser igual. Ele não tem uma relevância clínica clara. O que se pensava sobre eu melhoro a dor quando eu uso a estabilidade
este trabalho mostra que talvez sim, talvez não. De novo, vai ser individualizado o resultado. Sobre as incapacidades funcionais, existe uma pequena diferença. Sim, um único resultado estatisticamente favorável na funcionalidade para o grupo relaxado, ou seja, que não teve o comando verbal rígido da contração do abdômen, certo? É um efeito pequeno, provavelmente não clínico, tá? Mas é em favor de fazer o exercício com maior fluidez. Mesmo que a significância seja pouca, eu posso fazer as conclusões na minha vida prática de que é muito importante para a função fazer o exercício fluir e não chegar cheio do comando, contrai aqui, aperta aqui, porque eu posso aumentar a rigidez e eu posso muito catastrofizar o exercício. Creio que essa é uma leitura importante. Acho eu, foi assim que eu li, a catastrofização do exercício. Se eu mando muito, se eu vou muito rígido no meu comando, eu posso, ao invés de contribuir para a função, eu posso estar diminuindo a fluidez do movimento e isso vai impactar na funcionalidade. Que bom, Kelly! Boa viagem! Função específica, mesma coisa, inconclusivo. E a percepção global de melhora, de funcionalidade, também foi inconclusiva. Tudo que é inconclusivo é o seguinte: pode melhorar ou pode não melhorar. Qual foi o resumo dos resultados? Em relação à dor, igual. Fazer ou não fazer a contração muscular do core não alterou dor. Ambos tiveram melhora. Incapacidade, as funcionalidades, a incapacidade levemente tem uma vantagem os exercícios relaxados, que não tem aquele comando verbal rígido. Na função e na percepção foram igual, ou seja, inconclusivo. A interpretação fisiológica é que é mais interessante para mim neste. A contração do core, ela não é necessária. E possivelmente ela pode ser neutra ou, aí as coisas vão ter que ser ampliadas, levemente pior. Se eu ficar forçando a contração do core. Qual é o possível mecanismo para essa interpretação? Quando a gente está naquele comando verbal muito forte, o que acontece? Eu tenho uma contração, um aumento da cocontração e eu tenho uma carga maior na coluna, certo? Com um exercício mais fluido, eu tenho uma variabilidade motora maior. Eu deixo o corpo trabalhar na sua maior economia, que é algo que nós estamos discutindo não só em relação ao Pilates e num amplo olhar sobre os exercícios terapêuticos. De novo, ninguém aqui está falando para fazer de qualquer jeito.
Tá descrito no trabalho, deixando fazer. Oi, Mirela. A Mirela sabe muito bem sobre este assunto, a Mirela Porto, de Novo Hamburgo, porque ela trabalha com cadeias, ela sabe que a fluidez no exercício é muito importante, e esse aspecto, gente, que é fazer da melhor economia do corpo. Então, este questionamento em que o fazer de uma forma mais fluida, eu tenho um aumento da variabilidade motora, é muito interessante. E para que a gente possa ver isso em outras partes do corpo também. Então, redução da rigidez, esse olhar menos rígido, eu vou deixar a contração muscular mais fluida e eu vou ter menos hipervigilância. E aqui está um ponto que quando eu aprendi a estabilização central, eu tornei muita gente neurótica com o transverso do abdômen e com a escápula. Vocês lembram do exercício do relógio, do Kibler? Era a mesma coisa, hipervigilância. Depois eu falo sobre esses meus resultados, vou continuar com o artigo. Focar em ativar o core, ele é um comportamento protetor. E relaxar diminui o medo e diminui o controle excessivo. Então, para quem tá com dor, com lombalgia crônica, tu diminuir a hipervigilância parece ser positivo para diminuição de dor. Eu desfoco da coluna. Eu tiro o meu foco da dor e coloco o meu foco aonde? Na fluidez do movimento. Fazer o exercício. Respira. Curte o movimento. Tá? De novo. Um custo energético. Um core constantemente contraído. Eu tenho um aumento do esforço. Eu vou ter uma fadiga precoce, ou seja, eu tenho um custo energético mais alto. Já existe uma hiperatividade pela dor crônica. Então, se eu solicitar, segundo o artigo, se eu solicitar muito a contração, eu aumento essa hiperatividade, causando talvez, em alguns pacientes, mais dor do que alívio. Bom dia, Andrei. O Andrei também especialista em tratamento de coluna. Tu e a Mirela me honram muito estarem aqui, eu comentando um artigo que é da área de vocês. Então, estimular mais essa hipervigilância, estimular mais essa contração, parece ser redundante. E vejam aqui que importante que é isso, porque a gente pode colocar, então, para outras partes da reabilitação. Se eu já tenho uma hiperatividade, por que eu vou forçar ainda mais essa musculatura a contrair? A intenção da estabilização central não tinha este objetivo. Não era aumentar a hipervigilância, não era ir por este lado obscuro da contração muscular. Era sim, com o objetivo final, melhorar o conjunto de contração muscular. Aí vem a individualização. Algumas pessoas conseguem
e avançam, outras catastrofizam essa contração, outras pessoas pioram suas contraturas, outras pessoas não entendem o comando verbal, se frustram, o tratamento dá errado, mas o problema não é o core, não é o ensinar o core, não quer dizer que o core não serve. E eles foram bem claros nessa pesquisa. Eles não falaram, e não está descrito, que a ativação profunda ela é inútil. Porque eles não testaram pacientes agudos, instabilidade específica ou subgrupos clínicos. Dor lombar crônica. Esta foi a pergunta. Para dor lombar crônica, contrair o abdômen ou deixar ele relaxado modifica os resultados? Não é espondilólise, não é espondilolistese, tá? Vamos pegar o ensinamento e aproveitar o ensinamento e não colocar nada além para a gente não confundir e, por um acaso, desmerecer todo esse trabalho. A grande mensagem clínica é que como você instrui o exercício pode ser tão importante quanto o exercício que tu escolhe. Bom dia, Maria Carmen. O mesmo exercício. Bom dia, Luciana. Tô aqui comentando o trabalho que vocês fizeram. Maravilhoso. Se tu puder entrar, deixar o teu contato, comentar sobre ele, vou adorar. Então, como que tu instrui o exercício pode ser tão importante quanto o exercício em si. Então, o que essa pesquisa mostra é que o Pilates parece vir do movimento, da exposição, da confiança, da fluidez, os aspectos psicossociais estão incluídos nessa pesquisa, porque fazer o exercício trouxe os benefícios. Não só o comando verbal, não só o ficar concentrado na contração muscular é que trouxe o benefício. O método em si, e eu gosto muito desta, quando o grupo relaxado tem fluidez. Pensa na respiração, pensa no exercício, e eles não estão dizendo, eu repito, essa deve ser a 10ª vez que eu estou repetindo, não é fazer o exercício errado, é simplesmente não ter o comando. Contrai o abdômen, olha o transverso, que é a estabilização central. Obviamente que fazer o exercício fluido, correto, eu vou ter o benefício da contração muscular. O que eu não vou ter é a hipervigilância. O que eu gostei? São os mesmos exercícios para os dois grupos. Não há uma escolha diferente. Isso nos traz uma clareza. Não é o exercício que faz mal. Não é aquele exercício que está errado. Né? Então, a ativação correta não teve grandes significados. Em relação à dor, foi igual. Então, as implicações práticas que a gente pode levar, tirar daqui e colocar hoje mesmo para nós aplicarmos dentro da clínica.
parar de hiperfocar em ativar o core. Escolham quem vocês vão fazer. Escolham a quem é capaz de estar sempre focado. De novo, aquele meu atleta que tem uma capacidade cognitiva e uma plasticidade motora que eu posso pedir para ele mais, esse eu vou usar e abusar. Ele precisa mais, ele tem maior demanda. Agora, para a Silviane, eu posso solicitar coisas mais leves, eu posso focar nesta execução correta, mas sem a hipervigilância, eu diminuindo, então, o medo, diminuindo o medo do movimento, que eu acho que aqui é um grande ganho, né? Deixar o corpo fluir, ter menos medo de se mover, e isso tem um impacto na dor crônica, muito. Então, permitir que o movimento seja mais natural. Olha que coisa boa. Deixa o corpo fluir corretamente, mas deixa o corpo fluir. Pensa no movimento e não na dor. Eu uso um termo para o manguito rotador, e eu acho que é um termo que a gente podia usar para a coluna lombar também, que é: o manguito rotador não é de vidro. Sabe? O manguito rotador, assim, tem uma ruptura parcial do supraespinal. Ele tá prestes para acabar com toda a minha cristaleira. Não. Pense no manguito rotador como uma ladeira. Tá lascado. Tá lascado, mas a viga tá ali. Talvez a gente pudesse pensar também assim na coluna lombar. Ela não é de vidro. O corpo não é de vidro, né, gente? O corpo não é de vidro. O corpo é muito bem formado. Estou sem um ligamento, agora eu tô acabado. Não. Estou com uma vértebra rodada. Os termos que a gente usa e que catastrofizamos os pacientes. Então agora eu sou torto pro resto da vida. Não. Deixa o corpo trabalhar. Deixa o corpo fluir. E é isso que tá trazendo os nossos amigos de Lavras para nos dar mais clareza ainda. Em pacientes com alta instabilidade, controle ruim evidente, faz muito sentido ainda usar essa ativação. Lembrem que dor crônica, da lombar, ela é um complexo. Mirela, merece. É complexo. Não é assim, tu tem dor por causa disso. É tantas variáveis. Mas uma das coisas que a gente se utiliza para instabilidade é sim a ativação do core. É eu fazer um cinturão dinâmico importante para quem tem essa instabilidade. Certo? Então, e se eu tiver um controle muito ruim, eu estarei usando essa ativação como uma estratégia muito importante. Obrigada por compartilhar nosso resultado. Temos uma nova perspectiva na abordagem de pacientes com dor lombar. Menos controle, mais movimento. A gente que agradece o trabalho de vocês. Eu vou colocar lá nos meus stories, se tu me permite, o trabalho, o PDF, para que mais pessoas possam ler, entender. Nós já sabemos, né, que na internet é assim, as pessoas, agora a moda vai ser essa, então. Não, gente.
se debrucem num trabalho muito bem feito. Acho que vale muito a pena, muito a pena. A Luciana vai, se ela me permitir, eu vou colocar lá o artigo, para que todos possam ler, tirar as conclusões, ler o trabalho muito bem feito. São 152 pacientes analisados. É um N de respeito, né? Então, conheçam o trabalho deste grupo e eu acho que a gente está indo num caminho maravilhoso. E esse é um trabalho do Brasil, né, gente? Hoje nós não estamos lendo um trabalho feito lá longe. É aqui. Então, esse estudo não mostra que relaxar é melhor de forma robusta. Ele mostra algo muito importante. A contração abdominal deliberada provavelmente não é o mecanismo central de melhora no Pilates para lombalgias crônicas. Isso muda o raciocínio clínico de biomecânico para biopsicossocial e motor adaptativo. Dor lombar crônica. Se nós pensarmos só na biomecânica, nós estaremos concluindo parcialmente. Esse trabalho nos mostra um resultado biopsicossocial mais motor adaptativo. É uma nova forma de olhar, algo que já se vem vendo e que esse grupo teve esta dúvida e leva para nível da ciência, em que fazer exercício é muito melhor do que ficar parado. Fazer exercício fluido, sem ter medo do movimento, tem um resultado melhor. Parabéns, Luciana, parabéns para o grupo de trabalho. Cada vez que a gente estuda exercício, mais a gente amplifica os nossos resultados. Escolham bem para quem tu vai fazer o autocomando motor e para quem tu vai deixar. Só vai, para que diminua a evitação. Eu posso fazer isso no joelho, posso fazer isso no quadril, posso fazer isso no ombro. Eu simplesmente devo olhar o meu paciente e definir o que esse paciente precisa. Aqui mostra cada vez mais a individualização. Eu ia contar para vocês, né, sobre quando eu comecei a usar, então, a estabilização central. E eu me lembro de novo, a minha população sempre é uma população ativa. E eu trabalhava muito com infanto-juvenil. E o que o infanto-juvenil, os tenistas têm? Espondilólise e espondilolistese. É uma patologia muito comum em tenistas jovens, em estirão do crescimento, a espondilólise. Dor lombar, principalmente em meninos, a gente já começa a imaginar e questionar se não está com uma espondilólise. E muitos desses, eu fui severa na estabilização central. Eu me lembro dos abdominais de 20, 30 segundos, naquela contração do transverso potente. Os resultados eram ótimos. Os atletas ficavam extremamente estáveis, com aquele jeito de contração muscular, né, que a gente chamava realmente
do cinturão dinâmico, né? Mas nós tínhamos um cuidado. Neste período aonde nós estávamos estabilizando aquela região, ou seja, no período em que a espondilólise ela estava ativa, porque vocês sabem que a espondilólise eu nem sempre tenho um fechamento daquela fratura, né? Eu posso ter, eu não tenho nenhuma vértebra aqui, mas eu posso ter uma lólise e ela vai consolidar, ou eu posso não consolidar. Ficou tão grande, ficou tão separado e que eu posso não haver uma consolidação. Eu vou ter a fibrose e não quer dizer que vai ter um padecimento. Mas nós tínhamos um cuidado junto com o preparador físico, é que neste momento nós iríamos bloquear aquela coluna. Então, primeiro eu teria um engessamento muscular e depois, quando eu não tivesse mais a lesão ativa, eu iria começar as rotações em potência, que é o que o tenista faz. Então, eu primeiro dava um cinturão, um gesso muscular, depois eu começava, num segundo momento, este gesso muscular em rotação, e só depois, ou eu deixava ele muito lento, né? Só depois entraria com as rotações potentes. Essa era a sequência. Nós tivemos resultados maravilhosos. Mas uma população específica, uma necessidade específica, né? Alta demanda no esqueleto imaturo e que eu precisava ficar com ele uns 4 meses fora da quadra. Resultados ótimos. Me utilizei muito dos ensinamentos do professor David Magui. O Pilates já tinha este ensinamento e agora, trazendo à luz da ciência, a gente vai saber diferenciar para quem vai fazer toda essa rigidez, pouca rigidez ou só deixar fluir. Agradeço de novo a este grupo de Lavras que fez esse trabalho maravilhoso. Podemos utilizar agora, saindo daqui, abrindo a porta da clínica. Eu adoro ciência que a gente possa aplicar na prática. Quarta-feira que vem, o Café com a Cio e mais um doce cafuné vai receber Lisiane Freitas, fisioterapeuta aqui de Porto Alegre, que agora mora em Florianópolis e que se dedica à acupuntura. Nós vamos conhecer melhor esta ciência da acupuntura, da medicina chinesa, entender por que a Lisiane sai da fisioterapia músculo-esquelética e vai para a acupuntura, quais os benefícios que ela vê nesta troca e como é que a gente pode usar a acupuntura para os nossos pacientes. Um beijo bem grande, boa quarta-feira para todo mundo.